senhores telespectadores, eu tenho de começar por agradecer tantas centenas de mensagens que recebi agora por esta altura das festas. Mas há uma que me impressionou particularmente. É uma carta da senhora doutora Maria Fernanda Godinho Esteves. Dá-me uma informação de que um editor português radicado há cerca de 40 anos em Brasília está a publicar gratuitamente uma série de livros. Esta é uma história de Portugal, um resumo de história de Portugal. Livros que ele distribui gratuitamente pelos alunos das escolas secundárias e primárias de todo o Estado Federal de Brasília, o que significa 1.600.000 pessoas. Eu acho um exemplo notável isto de um editor que, trabalhando realmente pelo seu negócio, faz a propaganda do seu país, e acho que isto é um exemplo que vale a pena seguir. Viemos a Oeiras porque Oeiras é um caso muito especial na evolução e no progresso português. Oeiras hoje não se parece nada a Oeiras há 40 anos. Ela mantém o estatuto de vila porque quer ser vila, mas realmente é uma das maiores cidades portuguesas. A população do concelho são perto já de 200.000 habitantes. É claro, está dividida por 10 freguesias. É a freguesia propriamente de Oeiras, a de Passo de Arcos, que confina, a de Caxias, a do Porto Salvo, a de Barcarena, a de Linda a Velha, a da Cruz Quebrada, a de Algés e ainda as de Carnaxide e Queijas. No fundo, estas freguesias hoje são quase um compacto tecido urbano, são umas coladas às outras e formam uma grande cidade que soube atrair os polos das grandes indústrias, enfim, os mecanismos que fazem andar o país para a frente, saíram de Lisboa e foram instalar-se no concelho de Oeiras. Eu não posso falar de toda a realidade de Oeiras, mas escolhi alguns pontos. O primeiro vai ser o de Oeiras há 5.000 anos. Bom, este é o título de um livro editado pela Câmara sobre o Castro de Leceia. O Castro de Leceia tem sido escavado nos últimos 30 anos. Isto permitiu pôr a descoberto um povoado do Calcolítico. O Calcolítico é a idade do cobre, portanto, terceiro e segundo milénio antes de Cristo. Havia 3 muralhas protegidas por torres semicilíndricas. Isto significa que tinham que se defender das tribos vizinhas. Os vestígios encontrados revelam que se procedia ali à mineração do cobre. Vinha das minas do Baixo Alentejo, onde estes exploradores de metais os iam buscar, navegando pelo Tejo e depois pelos afluentes da margem esquerda que penetram no Alentejo. Nós não sabemos ao certo qual era a importância da mineração do cobre, mas não é impossível que ele esteja relacionado com os contactos que havia entre este castro, que fica aqui já no Atlântico, a Fenícia, que fica lá no fundo do Mediterrâneo Oriental. Havia contactos, sem dúvida, apareceram aqui objetos provenientes da Fenícia, e isto é uma prefiguração da Europa. A mais antiga atividade europeia que se conhece é exatamente essa, estabelecida no Calcolítico, por causa do cobre, entre as jazidas do extremo ocidente e as civilizações urbanas do extremo oriente. Deve-se a Oeiras a ressurreição da Fábrica da Pólvora. A Fábrica da Pólvora é um dos mais antigos, ou talvez mesmo o mais antigo, estabelecimento industrial
português. Esta fábrica, que está em Barcarena, foi iniciada no tempo de Dom João II por umas oficinas a que se deu o nome de Ferrarias de El Rei, que se destinavam a fazer armas. Estava junto da Ribeira, porque a Ribeira é que fornecia a força motriz que movia as máquinas que faziam o armamento. Depois, no reinado seguinte, Dom Manuel, já há um documento que fala concretamente no fabrico da pólvora negra. A pólvora era muito necessária, as armadas da Índia levavam grandes quantidades de pólvora, porque a artilharia era realmente a razão da nossa força nos mares do Oriente. Os navios iam carregados de pólvora. A pólvora não era nenhuma novidade. Os chineses pretendem que foram eles os primeiros a usar a pólvora, mas não com fins militares, mas com fins festivos. Agora, como objetivo militar, é do século XIV que isso acontece. Viu-se que a explosão da pólvora é uma mistura de coisas simples, mas nenhuma delas explode. As três juntas é que explodem. É o salitre, o enxofre e o carvão. Em certas proporções dá uma mistura que, ao explodir, liberta uns gases fortíssimos. Diz-se que foi um monge alemão que no século XIV estava a trabalhar com almofariz coberto por uma pedra, provocou uma pequena explosão e a pedra, com uma força enorme, saiu. E ele viu, isto no fundo é um tiro. E vendeu o segredo aos genoveses, que passaram a usá-la nas suas guerras. Nós ouvimos os primeiros estrondos da pólvora em Aljubarrota. Os castelhanos traziam consigo uns trons. Os trons eram o sítio onde se provocava a explosão e atiravam uns penedos. O efeito era mais aterrador pelo barulho do que propriamente pelo efeito destruidor. No tempo dos descobrimentos faz-se um larguíssimo uso da pólvora. Sabe-se que o nosso rei Dom João II, ele próprio, fez experiências com canhões nas margens do Tejo. Desse-lhe também a ideia de colocar os canhões não nas cobertas dos navios, mas mais abaixo, o que permitia realmente canhões muito mais pesados e alcance muito maior. E tudo isso começa no século XV, vem pelo século XVI e XVII, vai-se aperfeiçoando cada vez mais. Depois, quando aparece o vapor, já é uma máquina a vapor, no século XIX. Depois, quando aparece a energia elétrica, tem energia elétrica, é o principal polo industrial de toda aquela região. A colaboração da pólvora é muito perigosa e aconteceu em 1972 uma explosão terrível que destruiu a maior parte dos equipamentos, abalou os edifícios. A fábrica teve que cessar a sua elaboração. Em 72, o edifício mais ou menos abandonado esteve sujeito aos furtos, à vandalização, até que em 78 o governo resolveu extinguir a fábrica da pólvora. A Câmara Municipal de Oeiras, compreendendo o interesse histórico deste conjunto edificado, que é enorme, o adquiriu e o transformou numa zona de lazer para a população. Cabe aqui o museu com o espólio do Castro de Leceia, cabe aqui vários serviços camarários, cabe aqui uma universidade particular, a Universidade Atlântica está aqui instalada, o que foi uma fábrica de explosivos, hoje é um lar de alegria e de bem-estar.
Outro monumento importante aqui em Oeiras é a Fortaleza de São Julião da Barra. Ela foi construída com objetivos militares. A artilharia que ali existia podia barrar a entrada no Tejo a quaisquer navios inimigos. Mas realmente ela nunca desempenhou esse papel. Infelizmente, as memórias de São Julião são tristes. Foi sempre um cárcere, uma cadeia política. O mais famoso de todos os presos é o general Gomes Freire de Andrade. Gomes Freire nasceu em Viena da Áustria, era filho do nosso embaixador na corte austríaca. Lá foi educado até aos 21 anos, uma educação primorosa, de príncipe praticamente. Ele sabia falar o alemão, o inglês, o francês, o russo. Mas quando o pai morreu, ele ficou sem meios. O pai estava crivado de dívidas, porque o Marquês de Pombal foi sempre muito avarento no pagamento aos diplomatas. Os diplomatas não tinham dinheiro. E o nosso embaixador na corte austríaca, para manter com dignidade o prestígio do país, encheu-se de dívidas. Portanto, os credores dele não deixaram a família sair da Áustria e voltar a Portugal. Quem ainda manda em Portugal é o Marquês de Pombal, que também não os ajudou. É só quando vem a Dona Maria, em 77, que, enfim, lhes deu uma ajuda que lhes permitiu pagar as dívidas e voltar a Portugal. Inscreveu-se no Exército, depois passou para a Marinha. Na Marinha deu muito boa conta de si, o bombardeamento de Argel, como guarda-marinha, mas quis passar para o Exército e no Exército andou à procura de uma guerra, ele queria ir para a guerra. Ele pediu licença ao governo e inscreveu-se no Exército Russo para a Guerra da Turquia. Portou-se com uma extrema valentia. A Imperatriz Catarina II quis conhecê-lo, promoveu a coronel. Acabada a guerra dos turcos, volta a Portugal, é já coronel, dão-lhe regimento, depois vai, já como coronel, para a guerra do Roussillon. É uma guerra em que Portugal desastradamente tentou opor-se à França revolucionária, isso correu-nos muito mal, mas Gomes Freire vem de lá coberto ainda de prestígio e está em Lisboa a comandar um regimento quando vêm as invasões francesas. Aí o Junot organiza a Legião Lusitana. O que era isso? Pegou no melhor das nossas tropas, fez um exército e mandou-o para a França para combater sob as ordens de Napoleão. Isso deixou o país desarmado. Entre os oficiais escolhidos para comandar a Legião Lusitana estava Gomes Freire. Saiu de Lisboa em 1808 com a Legião e andou na Guerra Napoleónica até à Paz Geral de 1814. São 6 anos de guerras, sempre distinto, promovido a general. Ele, na campanha da Rússia, acompanhou Napoleão naquela terrível retirada, mas em 14 acaba a guerra, ele fica sem emprego e volta para Portugal, já não é novo, e está aqui modestamente, mas cheio de prestígio, de tal maneira que os liberais elegeram-no grão-mestre da maçonaria portuguesa. É, portanto, um ponto de referência, um homem cheio de prestígio, cheio de cultura. Em 1817, portanto, 3 anos depois de ele ter voltado a Lisboa, quem mandava eram os ingleses, a corte estava longe, estava no Brasil, o comércio estava tudo arruinado, era uma situação de miséria, e uma série de oficiais de Lisboa reuniram-se para acabar com isso, para obrigar o rei a voltar a Portugal e, sobretudo, para o país ser governado por uma Constituição liberal. Essa conspiração chegou aos ouvidos de Beresford. O Beresford era um general inglês que nessa altura mandava tudo em Portugal, era o comandante em chefe do exército português, mas ele mandava em tudo. E o Beresford participa a conspiração a uma junta de regência, os oficiais implicados são presos e brutalmente mortos, enforcados no Campo de Santana, que hoje se chama Campo dos Mártires da Pátria, precisamente em nome de 12 oficiais que ali foram enforcados. E Gomes Freire foi também preso, embora não houvesse provas de que ele estivesse na conspiração. Ele não estava metido nisso, mas enfim, era um homem de muito prestígio. Levam-no para Oeiras, põem-no lá na Casa Forte, que é um subterrâneo
infecto, úmido, sem gar nem luz, e esteve ali meses a ser interrogado. Veio a sentença que os fidalgos da regência queriam, condenado à morte na forca, ele que era general e portanto tinha direito de ser fuzilado. E em outubro de 1817, Gomes Ferreira Andrade foi enforcado fora da fortaleza e o corpo queimado e depois atirado ao mar. O mar que o não atirou 3 vezes para a praia e acabaram por enterrá-lo num buraco de areia que lá fizeram. Claro que esta morte emocionou profundamente a consciência liberal. Realmente o nome de Gomes Ferreira é uma espécie de paladino da causa liberal, e em 1820 vem a Revolução, que o proclama como herói. Ele é o grande vulto e faz então um pequeno monumento no sítio onde ele tinha sido supliciado. Esse monumento não teve muita sorte porque ficava exatamente no sítio onde no século XX passava a estrada marginal. Portanto, teve de ser retirado dali e posto num ponto em que ainda hoje se encontra. Outro monumento célebre é este Palácio do Marquês de Pombal. É um solar esplêndido, com uma dignidade real. Não há em Portugal nenhum outro palácio com esta dimensão e este luxo. Isto surpreende como é possível um governante, que tinha sempre um vencimento relativamente pequeno, ter feito uma coisa destas. Mas os defensores do Marquês dizem que eles eram 3 irmãos muito unidos. E é verdade. Era o Francisco Xavier, era o Paulo de Mendonça e era o próprio Sebastião José. Os 3 viveram sempre juntos, os 3 ocuparam altíssimos cargos, os 2 irmãos foram ambos secretários de Estado. O Francisco Xavier chegou a ser designado cardeal, morreu quando vinha o título para Portugal. Todo o dinheiro que ganharam investiram nas quintas de Oeiras. Foram comprando parcelas, casais, quintarolas e foram juntando e assim fizeram uma enorme quinta e lá se construiu o palácio. O conjunto das obras de arte do palácio, das cascatas, da adega, do celeiro, dos jardins, é considerado monumento nacional e hoje é uma pálida ideia do que era no tempo do próprio estadista. Pombal, quando o palácio acabou, levou para lá passar as férias o rei e a rainha. Passaram lá as férias dos anos de 1775, 1776. E aproveitou eles estarem lá para fazer uma grande exposição industrial, dando ordem a todas as fábricas portuguesas, todas, para virem ali fazer uma barraquinha num sítio que ele marcou e trazerem todos os produtos que tinham fabricado. Isto deu um aspecto extraordinário de progresso. Os reis levaram a admirar ainda mais o homem que tinha feito aquele verdadeiro milagre. É claro, na realidade, o milagre era relativo, porque muitíssimas daquelas fábricas já existiam antes de Pombal. Mas é a primeira exposição industrial portuguesa e uma das primeiras do mundo. O poder de Pombal termina quando morre Dom José. Dom José morre em 77, no testamento mandou pôr em liberdade os presos políticos e abriram-se todas as cadeias. Os fortes de Pedroços, da Junqueira, do Barreiro, de Cacilhas e de Belém, e vários conventos estavam completamente cheios de uma multidão de presos que saíram para a rua, vinham andrajosos, esquálidos, esqueléticos, eram 800, e dizia-se que o número dos que morreram lá dentro era o dobro. A verdade é que essa saída dessa gente miserável das cadeias, gente que vinha a reclamar vingança e justiça e indenização, porque eles tinham estado presos sem nota de culpa, nem condenação, nem juízo, nem nada. Estavam lá por ordem de Marquês.
Tudo isso origina um clima de forte hostilidade ao Marquês, pedem que o enforquem e a rainha manda-o desterrar para mais de 20 léguas da corte e ele vai-se então instalar em Pombal. Sabe-se que no caminho foi apedrejado pelo povo. Ainda hoje Pombal é uma figura polémica. Certo setor liberal estabeleceu um culto pombalino, mas certos críticos impressionam-se muito com a brutalidade dos métodos que ele usou. O caso dos Tavras é impressionante, o caso do incêndio da Dravaria, o caso da chacina dos motins do Porto, tudo isso são processos realmente que hoje nos repugnam muito. Eu penso que em todo caso Pombal foi um grande estadista no sentido de que soube restaurar a autoridade do Estado. Fez a reforma do ensino, da universidade, acabou com a distinção dos cristãos novos. Tudo isso é muito positivo. O lado negativo é este. Ele não soube fazer-se amar do povo que governou. E esse é o dever essencial de qualquer político. Oeiras está a crescer rapidamente, todos os espaços estão a ser cobertos de casas e em breve, aquilo será um compacto casario onde mal se pode respirar. A Câmara resolveu antecipar-se e no centro do que será a cidade futura fazer um enorme espaço verde, a que chamou Parque dos Poetas. Estão já evocados 25 poetas, todos do século XX, que são representados por estátuas. Estas estátuas também de 25 escultores atuais, enfim, cada um fará o seu juízo. Esta simboliza Fernando Pessoa, esta Eugênio de Andrade, esta Camilo Peçanha, esta Alexandre O'Neill, Miguel Torga, Sofia de Melbrenner, Vitorino Nemésio. Sei que está em projeto uma ampliação do parque com mais 40 estátuas. O meu voto é o de que não se limitem aos poetas do século XX, mas vá a toda a poesia portuguesa desde o tempo dos cancioneiros. Isso só valoriza esta realização que, de facto, faz honra a quem a projetou.